Bezat Hashem da Fai na área de Shabbat. Estamos da Fai na Mudbet, da Fai no verso, na sétima linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Começando um assunto um pouquinho novo aqui. Para entender esse assunto temos que revisar alguns pontos. O primeiro ponto é a pessoa que fez trabalhos proibidos em Shabbat. Sem saber que aquele dia é Shabbat, ele traz um Hatat só para todos os trabalhos que ele fez. A pessoa que sabe que aquele dia da semana é Shabbat, mas ele não conhece nada sobre o Shabbat e fez vários trabalhos, ele traz um Hatat para cada trabalho que ele fez. Para cada Av Melachá, para cada trabalho primário. A pessoa que fez 2 vezes um trabalho em Shabbat, involuntariamente, sem perceber no meio que ele errou, ele traz um Hatat só pelos 2 trabalhos que ele fez. A pessoa que fez 2 Av Melachá, 2 trabalhos diferentes em Shabbat, ele tem que trazer 2 Hataot, um para cada trabalho que ele fez. Agora Rav vai combinar essas possibilidades e vai ver se a gente vai ter aqui resultados diferentes. Fala Rav o seguinte: Amarava Katzar Betachan Kegrogeret Beshigat Shabbat Vezadon Melachot Vechazar Vekatzar Betachan Kegrogeret Bezadon Shabbat Veshigat Melachot Veloda lo al Ktsira Vetchina Shel Shigat Shabbat Vezadon Melachot Vechazar Veloda lo al Ktsira Vetchina Shel Zadon Shabbat Veshigat Melachot. O caso aqui temos que explicar pouco a pouco. O que aconteceu é a pessoa em Shabbat, por exemplo, às 9 da manhã de Shabbat, a pessoa colheu uma coisa do chão e moeu certa coisa. Ele transgrediu 2 preceitos em Shabbat. Porém, de manhã, essa hora das 9 da manhã, a pessoa tinha esquecido que era Shabbat. Porém, ele sabia que se fosse Shabbat, ele sabe que está proibido também colher e também moer. E ele não percebeu que ele errou. Depois, às 10 da manhã, por exemplo, a pessoa outra vez fez a mesma coisa, colheu e moeu. Porém aqui ele tinha já percebido que era Shabbat, porém ele esqueceu que esses trabalhos são proibidos em Shabbat. É um caso um pouquinho teórico. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, será que a gente vai falar do mesmo jeito que a pessoa fez 2 vezes Ktsirá? Ele colheu 2 vezes em Shabbat sem perceber que ele errou, traz um Hatat pelos 2 trabalhos que ele fez. Será que é a mesma coisa ou não? A primeira vez que ele fez o erro, ele era Shogeg em Shabbat, era Mezid com relação a trabalhos. Ele não sabia que era Shabbat, mas ele sabia que esses trabalhos são proibidos. É a segunda vez que ele errou, ele era Mezid em Shabbat, que ele percebeu que era Shabbat, mas ele era Shogeg com relação a Melachot, ele não sabia que esses trabalhos eram proibidos em Shabbat porque ele esqueceu. O que aconteceu foi que ele percebeu que ele fez Ktsirá e Tchina, ele colheu e moeu, na situação das 9 da manhã, que ele não sabia que era Shabbat e ele sabia que era proibido. Ou seja, ele percebeu, vamos falar, no domingo ele percebeu que ele fez um trabalho proibido às 9 da manhã do Shabbat, sem saber que era Shabbat, porém sabendo que esses trabalhos são proibidos. E depois, no mesmo domingo, por exemplo, ele percebeu que ele fez às 10 da manhã do Shabbat, outra vez a mesma coisa. Ele colheu e moeu, porém aqui ele sabendo que era Shabbat, porém ele tinha esquecido que esses trabalhos são proibidos. O que acontece com essa pessoa? Será que aqui a gente vai diferenciar esses 2 pecados que ele fez? Esse Katzar Betachan, essa colheita, e esse ato de moer das 9 da manhã e das 10 da manhã são 2 atos diferentes. O que acontece é que com relação ao ato das 9 da manhã, que ele não sabia que era Shabbat, como a gente falou anteriormente, tem que trazer um Hatat só. E com a relação que ele fez às 10 da manhã, ele tem que trazer 2 Hatat, porque ele sabia que era Shabbat, e ele não sabia que esses trabalhos são proibidos, como a gente falou anteriormente, tem que trazer um Hatat para cada trabalho que ele fez. O que acontece com essa pessoa? Falou Rav o seguinte: Ktsirá goreret Ktsirá. Tem um assunto de goreret, grirá. O assunto de grirá é uma sociedade. Um empurra o outro, um puxa o outro. O que significa isso é o seguinte: do mesmo jeito que a pessoa que moe 2 vezes em Shabbat, ou colhe 2 vezes em Shabbat, sem saber que está fazendo uma coisa errada, traz um Hatat pelos 2 trabalhos que ele fez. Pelas 2 vezes que ele fez Ktsirá, e as 2 vezes que ele fez Tchina, ele traz um Hatat para cada trabalho. Aqui também, falou Rav, Ktsirá agora de Ktsirá. Esse Hatat que ele vai trazer, porque o que ele fez às 9 da manhã, com relação a colher, vai atrair aqui a Ktsirá que ele fez às 10 da manhã, porque as 2 vezes que ele fez Ktsirá,
às 9 e às 10 da manhã, ele não sabia que era proibido. Ele não percebeu que pecou. E falarava que o hatat que ele vai ter que trazer pelas 9 da manhã vai purificar também o pecado que ele fez às 10 da manhã. Vetriná gorel triná. E do mesmo jeito que a gente fala com relação às 9 da manhã, que ele não sabia que era Shabbat, traz um hatat pelos dois pecados que ele fez, também para Ktsirá, também para Triná. Então agora a Triná das 9 da manhã vai atrair a Triná das 10 da manhã. Vai arrastar com ele, vai purificar com ele junto, como uma sociedade. Por quê? Porque a pessoa que fez Triná, moeu às 9 da manhã e depois às 10 da manhã sem perceber que fez uma coisa errada, Be'elem errado. Ele fez isso sem saber que estava fazendo uma coisa errada e não percebeu no meio. Ele traz um hatat só pelos dois, também aqui ele traz um hatat só pelos dois. Agora, isso é uma situação mais simples. Agora, a situação mais complicada é o contrário. Aval nodalo aktsira shel zadon shabbat veshkigat melachot. O que acontece se a pessoa percebeu no domingo? Primeiro ele percebeu que ele fez um erro às 10 da manhã do Shabbat. E depois ele percebeu que fez o erro às 9 da manhã do Shabbat. A diferença é que com relação às 10 da manhã ele sabia que era Shabbat, mas não sabia que era proibido. Tem que trazer um hatat para cada trabalho. Ou seja, aqui ele tem que trazer um hatat para Ktsirá e um hatat para Triná, um hatat para a colheita que ele fez e um hatat para o ato de moer. E com relação às 9 da manhã ele não sabia que era Shabbat. Ele traz um hatat pelos dois. O que acontece aqui? Ele percebeu primeiro com relação aos dois hatat das 10 da manhã. E depois ele percebeu com relação ao hatat das 9 da manhã. Falará o seguinte: Ktsirá agora de Ktsirá. Essa Ktsirá das 10 da manhã vai arrastar com ele e purificar junto a Ktsirá que ele fez às 9 da manhã. Por quê? É como a gente falou antes, é como se a pessoa fez duas vezes um trabalho proibido, sem perceber, e traz um hatat só pelos dois. Vetriná sheimá, a novidade é, uma vez que a Ktsirá das 9 da manhã é sócio da Triná das 9 da manhã, porque ele não sabia que era Shabbat, traz um hatat pelos dois, eles são uma unidade só, então também está purificado aqui o pecado da Triná das 9 da manhã. Agora, Vetriná shekenegdavim como Almedet. Por isso falarava que uma vez que ele lembrou das 10 da manhã primeiro, ele tem que trazer dois hatat, um para Ktsirá e um para Triná. Então a Triná bim como Almedet, ele tem que trazer ainda o segundo hatat para purificar esse pecado que ele moeu, sabendo que era Shabbat, sem saber que era proibido, trazer um hatat para cada pecado. E a Triná bim como Almedet. A novidade é que podia pensar, uma vez que a Triná das 9 da manhã e das 10 da manhã também eram um pouco sócios, também era um conectado com o outro. Por quê? Porque quando a pessoa fez duas vezes Tochen em Shabbat, moeu duas vezes sem perceber que estava fazendo uma coisa errada, traz um hatat só. Também aqui eu poderia pensar que uma vez que está purificado a Triná das 9 da manhã, porque ela é sócia da Ktsirá das 9 da manhã, ela ia também puxar com ela e purificar a Triná das 10 da manhã. Porém falava que não. A gente vê agora na frente qual é a explicação, qual é a diferença desses casos. Abaye discute. Abaye amar Triná na megorele Triná. Shem Triná achati. Fala Abaye contra Rava. Abaye falou o seguinte: a primeira Ktsirá está purificada porque ela é arrastada pela segunda Ktsirá, porque as duas são feitas Be'elem errado sem saber que ele errou. A primeira Triná também é arrastada através da primeira Ktsirá, porque eles são sócios, são dependentes, porque foi feito sem saber que era Shabbat, e traz um hatat pelos dois. Fala Abaye, uma vez que a segunda Triná e a primeira Triná também foi Be'elem errado sem saber que ele errou, uma vez assim, a primeira Triná empurra com ela, puxa com ela a Triná das 10 da manhã e purifica junto. Uma novidade aqui muito grande, mesmo que a pessoa que faz Ktsirá e Triná, sabendo que era Shabbat, sem saber que era proibido, traz dois hatat. Aqui vai trazer um hatat só conforme Abaye. Por quê? Porque a gente vai ter um jeito de purificar a Triná e a Ktsirá junto, porque elas são sócias da Ktsirá e Triná das 9 da manhã, e das 9 da manhã que a gente precisa trazer são um hatat. Portanto, já fez uma unidade aqui, uma sociedade dessas 4 atos de trabalhos em Shabbat, e com um hatat só, fala Abaye, a gente vai puxar todos juntos, e vai puxar também a Triná das 10 da manhã, porque ela é sócia da Triná das 9 da manhã, uma empurra a outra. E uma vez que a Triná das 9 da manhã é sócia da Ktsirá das 9 da manhã, que a pessoa traz um hatat só pelos dois trabalhos,
e a Ktsirá das 9 da manhã é puxada através da Ktsirá das 10 da manhã, porque foi feita Be'elem Echad, tudo está purificado, fala Abai. Conforme Rava, não. Fala, o mi Rava grerá. A gente vê de outro lugar que Rava não sustenta esse conceito de grerá, que uma culpa puxa a outra culpa e purifica junto. A gente vê que não existe isso. Como ensinamos, a pessoa que come sebo proibido, o sebo também é chayav karet. A pessoa que fez isso beshogeg, involuntariamente traz um hatat. A pessoa comeu chelev 2 vezes, comeu 2 kazait, be'elem echad, ou seja, sem perceber que estava comendo o sebo, achou que era gordura, por exemplo, venodalo alachat men, e ele percebeu que ele comeu uma vez sebo. Ele não percebeu que ele comeu a segunda vez. Ou seja, ele percebeu que às 9 da manhã, de certo dia, ele comeu sebo. Mas na verdade, ele também tinha comido às 10 da manhã. Ou seja, às 10h15 ele percebeu que ele comeu às 9 da manhã, mas não percebeu que ele comeu às 10 da manhã ainda. O que aconteceu é que às 11 da manhã, ele comeu outra vez sebo. Comeu uma terceira vez sebo. Então a situação é a seguinte, que o que aconteceu é que o Helev das 9 da manhã e o Helev das 10 da manhã são sócios, porque foram Be'elem Echad. Ele não percebeu no meio que ele tinha comido o sebo e tem que trazer um hatat só pelos dois. Porém, às 10h15, ele percebeu que ele comeu o sebo das 9 da manhã. Ou seja, já fechou aqui, se recaiu uma obrigação de um karban com relação ao sebo que ele comeu às 9 da manhã. Porém, ele não percebeu ainda que ele comeu às 10 da manhã. E às 12 da manhã ele comeu outra vez. Então agora, o sebo que ele comeu às 10 da manhã e o sebo que ele comeu às 11 da manhã também são sócios. Porque foram Be'elem Echad, foram sem perceber o erro dele. Eles se juntam para um hatat só. O que acontece é que o primeiro sebo que ele comeu e o segundo são sócios. Mas o primeiro e o terceiro não são sócios. Só o segundo e o terceiro são sócios. Então, como vai ficar a purificação dessa pessoa aqui? Quantos hataot ele vai ter que trazer? Amarava, Evi Korban al Rishon, Rishon ben Sheni mitkaprim, Shlishi eno mitkaper. Falava o seguinte, a pessoa traz um Korban com relação ao sebo que ele comeu às 9 da manhã, mesmo que não percebeu ainda que ele comeu das 10 da manhã, às 10 da manhã é sócio das 9 da manhã e está purificado automaticamente. Porém, o das 11 da manhã não está purificado automaticamente. Por quê? Porque ele percebeu às 10h15 que ele comeu o sebo às 9 da manhã. Então já não foi mais Be'elem Echad, o sebo das 9 da manhã e os das 11 da manhã. Tem que trazer aqui 2 hataot. Evi korban al shlishi, shlishi vesheni mitkaprim, rishon eno mitkaper. A mesma coisa com relação à pessoa que percebeu, por exemplo, que ele comeu sebo às 11 da manhã. E aí ele fez uma frachá de um korban, ele designou um sacrifício para purificar das 11 da manhã. Uma vez que ele fez aqui das 10 da manhã e das 11 da manhã Be'elem Echad, sem saber que era proibido, então das 10 da manhã e das 11 da manhã são sócios, foram Be'elem Echad, traz um hatat pelos dois, a pessoa designou um korban para purificar o que ele fez às 11 da manhã, então o que ele fez às 10 da manhã também está, por consequência, purificado. Porém, o que ele fez às 9 da manhã não está purificado, porque às 9 e às 11 da manhã não são Be'elem Echad, não foram sócios aqui. Agora o que acontece? A pessoa traz um korban por que ele fez às 10 da manhã. Revi korban alem tsainitka prokulan. Falou, Rava, a pessoa que fez assim. Ele trouxe primeiro o korban das 10 da manhã. O korban das 10 da manhã é sócio também das 9 da manhã, porque foi Be'elem Echad. Porque ele comeu os dois sem perceber que ele errou, eles ficaram sócios aqui e a purificação é uma só. E também o korban das 10 da manhã é sócio das 11 da manhã, também são sócios aqui. Por quê? Porque ele percebeu que ele comeu errado às 10h15 da manhã, por exemplo, que ele comeu às 9 da manhã. Portanto, já cortou aqui a relação entre o que ele comeu às 9 da manhã e às 11 da manhã. Então, ele não tinha percebido que ele tinha comido às 10 da manhã. Portanto, das 10 da manhã e das 11 da manhã são Be'elem Echad e traz um korban pelos dois. Se a pessoa traz um korban com relação ao das 10 da manhã, está tudo purificado por consequência.
Abai Amar, Abai vai discutir. Afirma vi korban alechad men nitka prokulam. Abai fala, se a pessoa traz um korban, para qualquer um deles, todos estão perdoados. Por quê? Está certo que o das 9 da manhã e das 11 da manhã não são sócios, porém o das 9 da manhã e das 10 da manhã são sócios, e das 10 da manhã e das 11 da manhã também são sócios. Por consequência, existe grerá, fala Abai, vamos arrastar aqui os três juntos e vamos purificar todos juntos. Rava não estuda grerá, e Abai estuda grerá. A pergunta é que Rava falou com relação ao primeiro caso que a gente falou com relação a Shabbat, que tem grerá. Mas a gente falou que a primeira Ktsirá era arrastada, tem essa grerá, é greret, através da segunda Ktsirá, e etc. Conforme Rava também tem grerá. Responde a Marabata de Shamame Abai Savra. Depois que Rava escutou de Abai esse assunto, ele concordou com Abai. Então, o que ele falou com relação ao sebo foi antes dele concordar. O que ele falou com relação ao Shabbat depois que ele concordou com Abai. Fala se é assim que ele ensina como Abai, então, como Abai falou também que a segunda Triná, o segundo ato de moer em Shabbat, também está purificado. Aquele pacote dos 4 pecados juntos vão ser purificados juntos. Por que ela fala que a Triná vem como o médico, como a gente falou anteriormente, que a segunda Triná tem que ser um korban individual? Por quê? Se existe grerá, vamos arrastar também a Triná que ele fez na segunda vez que ele pecou. Responde. Grerá, itle, grerá de grerá, leitle. Rava sustenta que tem aqui grerá, mas grerá de grerá não. Ou seja, existe aqui uma vez só que a pessoa vai arrastar um pecado junto, vai purificar ele de uma vez só com outro pecado? Tudo bem, existe grerá, porém grerá de grerá não. Fazer 2 correntes aqui para arrastar 2 pecados, Rava já sustenta que é demais. A gente não fala isso, é um pouco teórico, mas Rava sustenta que é muito difícil agora falar que a primeira Ktsirá vai ser arrastada, vai arrastar a Triná, e vai arrastar junto a Triná que ele fez também na segunda vez que ele pecou, já é demais, já são 2 correntes, e uma grelha de grelha não se fala. Uma coisa que é arrastada não tem a força de arrastar outros, ela pode ser arrastada ela própria, mas não arrastar outros. Continua. Uma coisa que é clara para Abai e Rava é difícil para Rabizeira questionou isso. Debai Rabizeira Mirabiasi, Rabizeira perguntou para Rabiasi. Tem que falar que Rabi perguntou a Rabizeira. Não foi Rabiasi que falou. Com relação agora a Tziruf. Tziruf é juntar 2 pecados para fazer um shiur, uma quantidade para ter que trazer um korban hatat. Vamos ver isso mais na frente. Katzar betachan, hatzi grogeret. A pessoa moeu e colheu hatzi grogeret, metade de uma grogeret, ou seja, meio shiur, para trazer um korban. Beshigat Shabbat vezador melachot. Porém, a primeira situação, ele não sabia que aquele dia era Shabbat, mas sabia que era proibido fazer isso em Shabbat. O que aconteceu é que outra vez ele pecou. Vechazar vekatzar vetachan hatzi grogeret. Ele voltou, colheu e moeu hatzi grogeret, outra vez metade do shiur. Bezador Shabbat veshigat melachot. Sabendo que era Shabbat, ele lembrou que era Shabbat, porém ele esqueceu que era proibido fazer isso em Shabbat. Maushit starfu. Qual é a lei com relação a tziruf? Será que a gente vai juntar os 2 hatzi grogeret aqui para fazer uma grogeret só? Para trazer um sacrifício de hatat? Falou Rabiasi aqui que uma vez que se a pessoa fizesse a mesma coisa com um grogeret shlema, com a quantidade de um figo seco para cada uma das vezes que ele pecou, ele tem que trazer 2 hataot. Por quê? Porque as 2 pessoas foram diferentes. Falaram Rabiasi, uma vez que a primeira vez que ele pecou ele não sabia que era Shabbat, ele lembrou que era Shabbat, porém ele esqueceu que era proibido fazer isso em Shabbat. A primeira vez ele sabia que era proibido fazer isso em Shabbat. Aqui são 2 situações diferentes. Não é Be'elem Echad V'Rabiasi. Rabiasi discute com o que a gente falou anteriormente. Que essas situações que a pessoa Katzar Vetachan, depois Katzar Vetachan, nessas 2 situações diferentes que a pessoa não sabia que era Shabbat, depois ele sim sabia que era Shabbat, é Be'elem Echad e uma arrasta a outra. Rabiasi discute com isso. Mas se fala que o quê? Que uma vez que a pessoa ia fazer isso independentemente, ou seja, grogeret shlema primeiro, depois grogeret shlema outra vez, e tem 2 hataot, velom mitztarfim.
Uma vez assim, mesmo que ele fez metade de uma gruveret no começo e metade de uma gruveret no final, a gente não vai juntar os dois. Uma vez que aqui não é Be'elem Echad, a gente não vai letzaref, não vai combinar as duas quantidades. Pergunta toda vez que a pessoa que faz um pecado e depois fez outra vez um pecado, tem que ter dois hataot, a gente não combina esses shiurim, a gente não combina esse volume para trazer um hatat? Uma prova contra isso. A pessoa comeu duas vezes sebo, ou seja, dois kezetim. Sem saber que era proibido. Ele tem que trazer um sacrifício de hatat só, porque ele não sabia que ele errou no meio. Ele comeu sebo, sangue. Notar é um korban. Depois do tempo limite que pode comer, é chayav karet quem come isso. O pigur, um korban passul, um korban inválido, que a pessoa que fez o abate pensou, um pensamento inválido aqui, invalidou o korban, é chayav karet também. E ele fez esses 4 pecados be'elem echad, sem saber que era proibido. Chayav kol achad v'achad. Ele tem que trazer um korban hatat para cada pecado que ele fez. Explica a Mishnah. Zu chomer b'minyan, benin arbe, mimin echad. Isso é mais grave, várias espécies, do que uma espécie só. Por quê? Porque várias espécies têm que trazer múltiplos hataot. Uma espécie só, por exemplo, o sebo, ele comeu 2 vezes sebo, traz um hatat só. Vezu chomer b'min echad, miminin arbe. E tem uma coisa que é mais grave, com uma espécie só, mais do que várias espécies. Por quê? Shima achal chatzi zayit, mechazar ve'achal chatzi zayit, mimin echad, chayav, mishne minin patur. O que acontece é a pessoa que comeu sebo metade de um kazait, depois comeu outra vez sebo metade de um kazait, a gente junta esses hatzizait para fazer um kazait shlema e trazer o korban hatat. Porém, com relação a 2 espécies diferentes, a gente não junta isso. Explica a Gemara na frente. E explicamos, se a pessoa comeu hatzizait de sebo, depois comeu outro hatzizait, metade de um kazait, metade de um kazait de sebo, e ele comeu isso em menos de 9 minutos de diferença, ou seja, numa refeição só. Com certeza a gente vai juntar esses 2 hatzizait. É uma alimentação só da pessoa. Qual é a hipótese que a gente não ia juntar? A Marish Lakish explicou, Mishum Bartutni, Achim Mayaskin com Shachlo, Beshnei Tamchuin, Verabi Yeshuai. Explicou a Marish Lakish, a novidade é a pessoa comeu sebo, porém comeu sebo de 2 boas panelas diferentes. Uma panela tinha sebo assado, uma panela tinha sebo cozido. Eu ia pensar que esses 2 hatzizait não vão se juntar para ser um kazait e trazer o korban. Como Rabi Yeshua falou, que o quê? Damar tamchuin mechalkin, que Rabi Yeshua fala que realmente a pessoa que come sebo de um prato, que tinha lá sebo assado, e depois comeu kazait de sebo cozido, e tem que trazer 2 hataot. E eu ia pensar que o quê? Maldeteima, Amar Rabi Yeshua, Benekula, Benechum, eu ia pensar que Rabi Yeshua fala que esses 2 tipos de cozidos são 2 espécies. Do mesmo jeito que ele fala que tem 2 hataot, se a pessoa comeu 2 kezeitim, um de cada tipo, aqui também vai pensar que a pessoa comeu metade de um kazait desse tipo, metade de um kazait de outro tipo. A gente não vai juntar os 2 hatzizait para trazer um korban. Ou seja, ben lekula, ben lechumra, tanto para facilitar, ele falou assim, para não juntar os 2 hatzizait. Também vai dificultar ele falar a mesma coisa, para trazer 2 hataot. Kamash malan, de lekula lo amar, lechumra ka amar. A novidade é que a Braita veio falar pra gente que Rabi Yeshua só falou isso lechumra, tem que trazer os 2 hataot, mas mesmo assim a gente vai juntar os 2 hatzizait dos 2 tipos de cozidos. Ou seja, Rabi Yeshua vai dificultar aqui a lei. Explica como a nossa pergunta original aqui. Aqui a gente vê que o quê? Conforme Rabi Yeshua, a pessoa que comeu sebo assado e sebo cozido, kazait de cada um, traz 2 hataot. Que a gente vê que não são aqui uma combinação, não são unidos para trazer um hatat só. E mesmo assim falou Rabi Yeshua que lechumra, para dificultar ele falou, ou seja, a pessoa que tem aqui hatzizait de sebo assado e hatzizait de sebo cozido, a gente vai juntar os 2 e combinar eles. Isso vai contra o que a Gemara falou anteriormente. O que a Gemara falou anteriormente? Ravasi falou, uma vez que temos aqui
duas situações diferentes que a pessoa não sabe o que é Shabbat. Depois ele percebe o que é Shabbat, não é Be'elem Echad. Como a gente falou anteriormente, que não é Be'elem Echad conforme Rav, se a pessoa que ele colhe em Shabbat, primeiro sem perceber que é Shabbat, depois ele colhe em Shabbat, percebendo que é Shabbat, mas esqueceu que esses trabalhos são proibidos em Shabbat, conforme Rav, não é Be'elem Echad, e tem que trazer um hatat para cada um. Ele falou Rav, uma vez que trazer um hatat para cada um, também se a pessoa fez aqui Hetzigrogeret, depois fez Hetzigrogeret, não vamos juntar os dois. A Gemara faz uma prova contra isso. Conforme Rabi Yoshua, a gente vê que mesmo que tenha aqui dois hataot diferentes, a gente vai juntar eles como Hatzizait, para fazer um Kazait Shlema. Ou seja, fala a Gemara, a resposta é a seguinte. Reish Lakish falou que é Rabi Yoshua que falou essa braita. A braita que falou que dois Hatzizait de uma espécie só a gente vai juntar elas. Perguntamos, com certeza a gente vai juntar os dois Hatzizait, a pessoa comer uma refeição só. Explicamos que se trata de dois tamruim, duas panelas diferentes. Aí a gente tem essa pergunta que a gente falou anteriormente, que a gente vê que a gente vai juntar aqui dois Hatzizait, mesmo que Rabi Yoshua fala que tem que trazer dois hataot diferentes, a pessoa comeu dois kezitim shlemim. Fala agora, anana seifa matnina lá. Ou seja, a gente vai estudar que era Rabi Yoshua com relação a seifa que falou que se a pessoa comeu dois Hatzizait de duas espécies diferentes, a pessoa comeu o Hatzizait de sebo e Hatzizait de sangue. A gente não vai juntar esses dois Hatzizait, aí a gente vai falar que era Rabi Yoshua, que o quê? Isso fala agora. Mishnei menin patur tzricha lemeima. Tem que falar que Hatzizait de sebo e Hatzizait de sangue não vai se juntar? Com certeza não vai se juntar para ser um casal. Ele não comeu casal de uma espécie só. Mas Lakish mishum bertut nineolam min echad, ve'amai kare leshnei minin, she'achlo b'shnei tamchuin, ve'Rabi Yoshua. Aí falou Reish Lakish que se trata como Rabi Yoshua, que fala que duas espécies de sebo são diferentes. E eu ia pensar que as duas espécies de sebo aqui, uma completa a outra, ou seja, tem Hatzizait de sebo assado e Hatzizait de sebo cozido, a gente vai juntar os dois para fazer um Kazait. Aí veio o Reish Lakish falar aqui como Rabi Yoshua, que mesmo que tenha aqui duas espécies de sebo, são sebo, mas são dois tipos de sebo diferentes, a gente não vai juntar os dois. Isso fala que Rabi Yoshua fala que duas espécies aqui de sebo, dois modos de preparar o sebo, são duas espécies diferentes e a gente não vai juntar elas. A novidade é que Rabi Yoshua falou que a gente tem lá duas espécies de sebo, a gente não vai juntar os dois para trazer um hatat só. Também a gente não vai juntar os dois para trazer um hatat quando a gente comeu. A pessoa comeu lo aleno, Hatzizait e Hatzizait, a gente não vai juntar os dois. Fala, me desceva min echad, veshnei tamchuin, michlal, derecha min echad, tamchui echad. Foi o seguinte, viramos a página. Se a Seifa que falou que duas espécies de sebo não se juntam para ser um Kazait completo, é sinal que a Reixa que falou que dois Kazait de sebo eles estão se juntando aqui para ser um Kazait Shlema. Por quê? Porque não são Betamchuin Shonim, não são Beshnei Tamchuin, são uma panela só de sebo assado. A pessoa comeu Hatzizait de sebo assado e depois comeu mais Hatzizait de sebo assado, a gente vai juntar os dois. Será que isso é a Reixa? Ou seja, do mesmo jeito que a Seifa falou, dois tipos são dois Tamchuin, dois modos de preparar, também a Reixa que falou um tipo deve ser o quê? Deve ser um tipo num Tamchuin só, uma panela só. Agora tem que falar isso. A pessoa comeu metade de um Kazait de sebo assado e outra vez comeu a mesma coisa, a gente vai juntar para um Kazait com certeza. Explica Ravuna o seguinte: a novidade é realmente a pessoa comeu metade de um Kazait de sebo assado e depois comeu outra vez a mesma coisa, mas ele percebeu no meio. Eu ia pensar que a pessoa que percebeu no meio, a gente já vai diferenciar os dois Hatzizait, a gente não vai juntar os dois, porque tem duas situações diferentes aqui. Tem uma ideia no meio, uma descoberta no meio, a gente vai diferenciar os dois. Explica agora, é como Rabban Gamliel, ele que fala que a pessoa que descobriu que ele comeu Hatzizait e depois comeu outra vez Hatzizait, a gente vai juntar os dois Hatzizait. Uma vez que eles estão na mesma refeição, vamos juntar os dois. Mesmo que a pessoa normalmente, que a pessoa fez duas vezes pecado,
e percebeu no meio entre uma e outra que ele pecou, tem que trazer 2 hataot. Com relação a tziruf, juntar os 2 retzizait, a gente não fala isso, a gente vai combinar os 2 retzizait, vai ser um kazait shlema e vai ter que trazer um korban hatat. Continuamos. Itmar. Achar shnei zeitei chelev be'elem echad, ונודע לו על הראשון, וחזר ונודע לו על השני. Aconteceu, a pessoa comeu 2 vezes kazait de sebo, e depois que ele comeu a segunda vez, ele percebeu que ele comeu a primeira vez, e depois ele percebeu que ele comeu a segunda vez. Ele teve 2 descobertas aqui. Será que essas 2 descobertas obrigam ele 2 hataot ou 1? Não faz diferença. E como se ele tivesse escutado os 2 juntos e traz um hatat só pelos 2 sebos que ele comeu. Rabbi Yochanan amar chayav shtayim. Conforme Rabbi Yochanan, traz 2 hataot. Porque tem 2 descobertas aqui. Cada descoberta obriga a pessoa. Veresh Lakish amarenu chayav elachat. Resh Lakish fala, traz um hatat só. É como se ele tivesse escutado e percebido que ele comeu os 2 sebos juntos. Explica como era. Rabbi Yochanan amar chayav al chatato vevi. Rabbi Yochanan fala que está obrigado a 2 hataot, porque está escrito no pasuk al chatato vevi. Vai trazer um hatat e vai trazer um hatat. O que significa vai trazer? Vai trazer. A pessoa que comeu 2 vezes sebo tem que ter 2 hataot. Uma situação que ele percebeu que ele comeu um, depois percebeu que ele comeu o outro. Resh Lakish amar patur. Resh Lakish fala que ele está obrigado a um hatat só. Mechatato venislach lo. Porque está escrito no pasuk do hatat dele. O que significa do hatat? Você vê que a pessoa teria que trazer 2 hataot e vai trazer só um. Venislach lo, mesmo assim Hashem vai perdoar ele. Ou seja, ele teria que trazer 2 porque ele comeu 2 sebos. Mesmo assim, ele vai trazer um hatat só. Por quê? Porque entre esse primeiro sebo que ele comeu e o segundo sebo que ele comeu foi o be'elem echad. Ele não tinha percebido no meio que ele estava comendo uma coisa errada. E depois ele descobriu, uma vez assim, é como se ele tivesse percebido que ele comeu os 2 sebos juntos e traz um hatat só. Explicar como é. O que Resh Lakish vai falar com o pasuk de Rabbi Yochanan e o contrário. Rabbi Yochanan com relação ao pasuk de Resh Lakish. Resh Lakish, haktiv al chatato vevi. Conforme Resh Lakish, como ele vai explicar o pasuk descrito, vai trazer um hatat e vai trazer outro hatat. Parece que trazer 2 hataot. Quando a pessoa percebeu que ele comeu um sebo e depois percebeu que ele comeu outra vez. E tem que trazer 2 hataot. Explica a Gemara, o leachar kapará. Explica Resh Lakish, aqui é diferente. O pasuk se trata quando a pessoa percebeu que ele comeu o primeiro sebo, já designou um certo animal para trazer o hatat, já levou no Beit HaMikdash, e depois ele percebeu que ele comeu o segundo sebo. Aí a gente fala que tem que trazer outra vez o hatat. Por quê? Porque uma vez que ele já trouxe o korban para o Beit HaMikdash, depois, antes de descobrir com relação ao segundo sebo, fala que a gente não vai mais incluir esse segundo sebo que ele comeu com relação ao hatat, porque o hatat já está fechado, já levou no Beit HaMikdash. Não tem mais um hatat que está aqui à espera de ser trazido no Beit HaMikdash. A gente não pode incluir mais uma capará aqui, se ele já trouxe no Beit HaMikdash. Fala a Gemara o seguinte, Rabbi Yochanan me activ me chatato venislach. Conforme Rabbi Yochanan que fala que tem que trazer 2 hataot, está escrito no pasuk do hatat. Ou seja, ele deveria trazer 2, vai trazer só um. Venislach, o Hashem vai perdoar ele. Fala a Gemara, escreve quando shachal kazait, o mertza. ונודע לו על הכזית, וחזר ואכל כחצי זית אחר, בעלמו של שני. Fala Rabbi Yochanan, um caso aqui diferente. A pessoa comeu um kazait de sebo e mais metade de um kazait. E o que aconteceu? Ele percebeu que ele comeu o primeiro kazait. E depois, ele não tinha percebido que ele comeu outra metade de um kazait. E entre esse meio tempo, ele comeu mais metade de um kazait de sebo involuntariamente. Então, mal de tema aqui eu podia pensar, eu podia pensar que o quê? Que ele vai trazer um korban com relação ao primeiro, o kazait que ele comeu porque ele percebeu que ele errou. E vai trazer um hatat com relação ao primeiro kazait. Porém, uma vez que metade de um kazait que ele comeu na primeira vez e a metade que ele comeu na segunda vez foi be'elem echad, foi sem perceber no meio que ele errou, eu podia pensar que a gente vai juntar os dois e fazer um kazait completo para trazer um sacrifício de hatat a mais. Kamar Shmalan falou para Pasuk que não, mechatato venislach lo. A Torá falou que uma vez que o primeiro kazait e a primeira metade de um kazait estão be'elem echad,
então existe uma capará para os dois, eles são sócios aqui, e a gente vai fazer o quê? Vai trazer um hatat, vai perdoar os dois, e o segundo hatzizait ficou sozinho. A segunda metade de um kazait que ele comeu depois ficou sozinho e não tem por que trazer um hatat por causa disso, que é metade de um kazait. Fala com a Mari Ravina de Ravashi. Agora a Ravina vai perguntar para Ravashi como se trata essa discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish. Resumindo aqui, a discussão é a pessoa que descobriu que fez um pecado, depois descobriu que fez outro pecado, tem que trazer 2 hataot ou 1. Rabi Yochanan fala que traz 2, Reish Lakish fala que traz 1. Como se trata essa discussão entre Rabi Yochanan e Reish Lakish? O conceito é o seguinte: uma vez que a pessoa já aqui se concretizou a culpa dele com relação ao primeiro pecado, e ele já, por exemplo, trouxe o sacrifício de hatat, onde já vem agora na frente várias opções aqui, se ele já designou um hatat para o primeiro pecado, já fechou esse hatat. Não dá para incluir mais o segundo pecado para ser purificado junto com o primeiro hatat. Mesmo que foi Be'elem Echad, ele pecou as 2 vezes sem perceber, e eles são sócios aqui, mas uma vez que ele trouxe já um hatat para o primeiro pecado, ou designou o hatat para o primeiro pecado, já fechou isso e já ficou isolado o segundo pecado que ele fez, e tem que trazer outro hatat para purificar esse segundo pecado. Vamos ver agora na frente. Amari Ravina de Ravashi. Deitiadalei kodem afrasha pligi ubea pligi demar savar idiot mechalkot umar savar afrashot mechalkot. A primeira opção aqui tem 3 versões como aprender essa discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish. A primeira opção é a seguinte: será que a discussão entre eles é antes da pessoa designar um korban, ou seja, a pessoa percebeu que ele comeu o sebo da primeira vez, e ele designou um korban aqui. Com relação a isso, ele já designou um korban, todo mundo concorda que o quê? Que tem que trazer 2 sacrifícios de hatat, porque ele já designou e já fechou aqui esse korban, não dá para incluir mais a capará do segundo kazait que ele comeu. Toda a discussão, isso fala Ravina de Ravashi, quando uma frashá pliga, a discussão entre eles é antes da pessoa designar esse korban hatat. O Bea pliga essa discussão. Demar savar idiot mechalkot. Rabi Yochanan sustenta que a pessoa percebeu que ele errou, é como se tivesse trazido o korban hatat, já se concretizou a culpa dele, não dá para incluir outra culpa aqui, outro kazait para purificar junto, mas savar afrashot mechalkot. Reish Lakish fala que não. Antes da pessoa designar o korban, ele pode trazer só um hatat só. Por quê? Porque ele não designou ainda o korban, ele percebeu que ele errou, tudo bem se ele percebeu que ele errou. Mas não faz diferença, a gente vai trazer um hatat só pelos 2 pecados que ele fez. Avalech harafrashá, modelo Reish Lakish, Rabi Yochanan, porém depois que designou, fala essa primeira versão. Talvez Reish Lakish concorde com o Rabi Yochanan, que a pessoa que já designou um korban, já fechou esse korban, lacrou ele, e não dá para incluir agora, depois que ele perceber do segundo kazait, para trazer, para ser purificado junto com o primeiro hatat. Modelo Reish Lakish, Rabi Yochanan, Chayav Shtaim, ou Dilma. Ou talvez uma outra versão, Deitiadalei lachar afrashá pligi. Talvez essa discussão entre Rabi Yochanan e Reish Lakish é só depois que a pessoa designou o Bea pligue de Masavar afrashot mechalkot, Masavar kaparot mechalkot. E a discussão é que Rabi Yochanan sustenta a pessoa que já designou um korban, com certeza já diferenciou, já lacrou esse korban, fechou ele com relação ao primeiro pecado. Com relação ao segundo pecado ficou sem, tem que trazer outro hatat. Uma vez que a pessoa designou, porém Reish Lakish fala que não, é suficiente um hatat, mesmo depois que a pessoa já designou. Por quê? Porque a pessoa não trouxe para o Beit HaMikdash ainda. Todo o tempo que ele não trouxe para o Beit HaMikdash, fala essa segunda versão, o korban está em aberto. Se ele está em aberto, dá para colocar agora, incluir lá um outro kazait, que a pessoa depois percebeu que ele errou, para trazer só um hatat pelos 2 pecados. Porém, antes da pessoa designar, modelo Rabi Yochanan Reish Lakish, tendo Chayav Elachat, conforme essa segunda versão. Toda a discussão é depois que a pessoa designou. E antes da pessoa designar, Rabi Yochanan concorda com o Reish Lakish que é suficiente um hatat. Por quê? Porque todo mundo concorda aqui, conforme essa segunda versão, que a pessoa que percebeu que ele errou, não por isso já lacrou nada, não se concretizou nenhuma culpa, e ele pode trazer um hatat só pelos 2 pecados. Ou Dilma, uma terceira versão, bem bezu machloket.
ou talvez também antes de designar esse Korban Hatat, ou depois de designar o Korban Hatat. Nas duas situações, Rabbi Yochanan fala que tem que trazer 2 Hataot, e Reish Lakish fala que tem que trazer 1 Hatat. Fala o seguinte, pela lógica, é como essa terceira versão, que Rabbi Yochanan e Reish Lakish discutem nos 2 casos. Também antes de designar o Korban, também depois de designar o Korban, os 2 falam a mesma coisa. Rabbi Yochanan fala 2 Korbanot, e Reish Lakish fala 1 Korban. Fala, Disa Kadatar, Kodim Afrasha Pligi, אבל אחר ההפרשה מודל לרשתית של רבי יוחנן לחייב 2, הדמוקים לקרא לאחר כפרה לוקמי לאחר ההפרשה. Como fala, com certeza Reish Lakish e Rabbi Yochanan estão discutindo também com relação a depois da Afrashá. Depois que a pessoa designou o Korban para segundo pecado. Por quê? Porque se fosse que Reish Lakish concorda com o Rabbi Yochanan, que depois que a pessoa designou um Korban, já não pode purificar um outro pecado que a pessoa lembrou depois. Então, por que Reish Lakish falou que o Pasuk de Rabbi Yochanan, do Vevi Hatato, Al-Hatato Vevi, ele vai trazer um Hatat, depois vai trazer outro Hatat, se trata depois da Kapará, depois que ele trouxe no Bet HaMikdash? Poderia falar mais simples, depois que a pessoa designou, vai ter que trazer 2 Hataot. Uma vez que a Gemara não falou isso anteriormente, deve ser que o quê? Que também discutem, depois da Afrashá, depois que designou, também a gente continua falando que tem que trazer um Hatat só. Fala a Gemara o seguinte. והיא אחת ההפרשה פליגי, אבל קודם ההפרשה מאוד אלי רבי יוחנן ריש לקיש, דנו חייב אל אחת. הדמוק אם לא יקרא בכזית ומחצה לוקמי קודם ההפרשה. Pergunta agora uma pergunta para o outro lado. Se você quer falar que toda a discussão de Rabbi Yochanan e Reish Lakish é só depois que a pessoa fez uma afrashá, que aí Rabbi Yochanan fala que tem que trazer 2 hataot, porém antes da pessoa fazer a afrashá, designar o korban, Rabbi Yochanan concorda com o Reish Lakish que tem que trazer só 1 hatat. Então, em vez da Gemara falar anteriormente, o que Rabbi Yochanan vai falar com o pasuk de Reish Lakish, Mechatato venislach lo, que parece trazer 1 hatat só para 2 pecados? Em vez de falar que se trata de kazait ou mersa, como a gente falou, que a pessoa comeu um kazait, depois comeu metade de um kazait, e depois lembrou do primeiro kazait, etc., que a gente falou anteriormente, em vez de falar tudo isso, podia falar mais simples, que esse pasuk se trata antes da afrashá, simplesmente. Fala a Gemara o seguinte, talvez esses sábios da Gemara estão na dúvida. Eles não têm certeza que Rabbi Yochanan e Reish Lakish discutem com uma terceira versão, mas estão na dúvida. E estão fazendo contas conforme essa dúvida. E a Gemara, quando falou anteriormente com relação aos psukim, estão falando de uma forma hipotética. A pergunta é, se a gente vai falar que o que, hipoteticamente, a discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish é com relação a antes da designação do Korban, antes da pessoa designar, já Rabbi Yochanan fala que tem que trazer 2 hataot. O que Rabbi Yochanan vai falar com o pasuk de Reish Lakish? Responde agora Bekazait umerza. E se fala o pasuk de Reish Lakish, vem tenselomar lachar afrashá pligi. E se você quer falar que a discussão de Rabbi Yochanan e Reish Lakish é com relação a depois da afrashá, então o que Reish Lakish vai falar com o pasuk de Rabbi Yochanan? Reish Lakish rimuk ilelekra. O pasuk fala que tem que trazer 2 hataot. Qual é a situação que tem que trazer 2 hataot? Isso falou Reish Lakish, bilachar kapará. Isso responde que se trata que a pessoa lembrou do primeiro sebo que ele comeu, o primeiro casal de Helev, trouxe um korban do Bet HaMikdash e já purificou o primeiro pecado. Depois ele lembrou que ele comeu outra vez sebo. Uma vez que ele já trouxe o korban do Bet HaMikdash, não dá para purificar agora esse segundo sebo que ele comeu, vai ter que trazer outro hatat. Isso que falou o pasuk de Rabbi Yochanan, que falou Al-Hatato Vevi, vai trazer um korban, depois vai trazer outro korban, porque essa é a situação. A Gemara não tem certeza que é como a terceira versão que a gente falou anteriormente, mas na dúvida, hipoteticamente, a Gemara está lidando com isso e falando respostas na teoria, como Rabbi Yochanan vai explicar o pasuk de Reish Lakish, e o contrário. Isso fala a Gemara, amanhã a gente continua. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.